Como eu disse, meus amados, vamos direto à nossa lição bíblica. Eu intitulei, eu quero ser cuidadoso nesta noite, eu intitulei esta mensagem o seguinte: os 7 mensageiros e o selo de Deus para os 144 mil judeus. Nesta perspectiva, eu quero de alguma maneira ver qual é a relação entre os 7 mensageiros da igreja gentia com os 144 mil judeus. E eu tenho uma escritura aqui, uma famosa escritura que vocês a esta altura têm percebido que é uma das minhas escrituras favoritas quando nós entramos no livro de Apocalipse, capítulo 7 de Apocalipse. E há alguns pontos que devem ser enfatizados para a sua compreensão. Primeiro, temos que falar do tempo quando essa escritura acontece. Primeiro, temos que realmente arraigarmos em nossos corações e saber que isso aqui não tem nada a ver com a igreja gentia. Mas sim está dizendo claramente, isso aqui se trata do selo de Deus vindo para os 144 mil judeus. Não tem nada a ver com os gentios, não é? E depois nós descobrirmos quem é este personagem que está trazendo o selo para os judeus, ou estes personagens, plural. E é isso que nós queremos explorar nesta noite. Então diz aqui, falando depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do leste, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Percebe-se que este anjo protagonista não está só trazendo o selo de Deus, ele tem companheiros com ele. E aí diz claramente aqui que se trata dos judeus. E eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem. Deixa eu fazer um comentário muito forte. Um comentário marcante. Em nenhum momento, em nenhuma passagem, em nenhuma citação, diz o profeta de Deus, conecta o profeta de Deus essa escritura com Moisés e Elias. Isto aqui não é Moisés e Elias. Primeira coisa que nós temos que definir. Esta escritura de Apocalipse 7 não se trata de Moisés e Elias, pois em nenhum momento diz o profeta que Moisés e Elias trará o selo de Deus para os judeus. Não são eles. Mas o profeta diz sim para nós, por exemplo, quantos anjos tem aqui nesse texto trazendo o selo de Deus. Você sabia que ele diz isso? Já falei sobre isso nas lições, mas volto aqui, porque tenho ouvido muitos questionamentos a respeito desta passagem exclusiva. E o profeta, vou dizer novamente, o profeta diz para nós quantos anjos tem aqui no texto de capítulo 7, do verso 1 ao 4. Ele diz para nós quantos anjos tem, porque ele diz que esta visão é um paralelo da visão de Ezequiel capítulo 9. Logo, concluímos que aqui, junto com este anjo protagonista, tem mais 6, totalizando em 7 anjos. Em outras palavras, o que o irmão Neville está dizendo é o seguinte: 7 anjos estão vindo para trazer o selo de Deus para os 144 mil judeus, pois este protagonista entre eles diz: até que hajamos, eu e meus colegas, até que tenhamos. Ele diz: olha, não destruam a explosão nuclear, atômica, bomba de hidrogênio, enquanto nós, eu e meus colegas, eu e meus outros anjos, mensageiros, tenhamos trazido o selo de Deus para esses das tribos dos filhos de Israel. Ele diz isto, você diz, mas onde ele diz isto? 3 lugares ele diz isto. Vou citar primeiro e depois vou ler a citação. Vou dar 3 testemunhas para vocês, onde o profeta diz que Apocalipse 7 é um paralelo de Ezequiel 9.
Primeira citação, ele diz isto, mensagem O Selo de Deus, 14 de maio de 54, começando no parágrafo 238. Ele também diz isto na mensagem As 10 Virgens e os 144 mil judeus, do dia 11 de dezembro de 1960, a partir do parágrafo 60. E ele também diz a mesma coisa em Perguntas e Respostas sobre Hebreus, parte 1, do dia 25 de setembro de 1957, a partir do parágrafo 38, por aí. O que ele diz ali, irmão Neville? Eu estou meio perdidão aqui. O que ele diz lá, nessas 3 citações? Ele diz que tem 7 anjos em Apocalipse 7. Deixa eu facilitar para você. Ele diz, em Apocalipse 7, tem 7 anjos que estão trazendo o selo de Deus e também trazendo destruição para quem não faz parte do selo de Deus, que são os gentios, naquele dado momento. É o que ele diz para nós. Agora eu vou ler a citação, a primeira das 3. Rapidamente agora, pelos próximos minutos, vamos terminar com os gentios. Rapidamente, vamos abrir lá em Apocalipse no capítulo 7, onde terminaremos a dispensação gentia. Veja se está certo isto ou não. Foi aí onde o profeta de Ezequiel 9 profetizou o final daquela era. Agora, aqui o Espírito Santo profetizando o fim desta era. Sim, porque ao mesmo tempo que os judeus estarão recebendo o batismo do Espírito Santo, é a destruição final dos gentios. Está entendendo? Aí ele lê, Apocalipse 7. Vai dizendo para nós o que ele vê em Apocalipse 7. Ele lê, agora observe a visão que ele viu primeiro. Eu vi 4 anjos parados nos 4 cantos, 4 lugares ao redor da terra. Um anjo segurando os 4 ventos. Anjos são mensageiros, a Bíblia diz que sim. E os ventos são guerras e contendas. Ele estava segurando os 4 ventos. Agora observe no verso 2. E vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo, a obra terminada, em outras palavras, tendo o selo do Deus vivo, e ele bradou com grande voz aos anjos, quais foram dado o poder para ferir a terra e o mar, dizendo, não feris a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de Deus em suas testas. Está aí a primeira citação. Na segunda, agora já as 10 virgens e os 144 mil judeus, ele volta a repetir que Ezequiel 9, onde tem 7 anjos, é a mesma cena de Apocalipse 7, concluindo-se assim que ali tem 7 anjos, sim, Senhor. Agora lembre-se, os servos têm sempre sido, os servos de Deus são os judeus, Abraão era seu servo, para provar, porque está dizendo que é os servos que recebem o selo de Deus, para provar que é judeu, não tem nada a ver com gentil. Os gentios não são servos, é a noiva, é um filho, este é o filho, a igreja. Os judeus são servos. Ó, se você apenas pudesse... Se apenas tivéssemos tempo para vasculhar essas palavras, muitas vezes eu faço isso no escritório lá, comparo tudo com as referências e tomo elas. Os judeus são servos. Se eu me parar aqui e tomar todo esse tempo para falar a respeito de um servo, eu não toco nos outros pontos. Vejam, então, apenas lembre-se, rastreie isto através da Bíblia e você vai descobrir que os judeus são servos de Deus. Quer dizer, não vou gastar meu tempo aqui, mas todo mundo sabe que é. Falou de servo ali em Apocalipse 7, está falando de judeus, não de gentios. Mas tem 7 anjos vindo para selar eles. Quem são esses 7 anjos? Que lindo paralelo poderíamos fazer aqui, se quisermos voltar a Ezequiel 4. Não é Ezequiel 4, é 9, porque ele vai dizer para nós o que está escrito. Ezequiel 9. Ele falou 4, mas é 9. 8 e 9. E descobrimos lá onde disse, já aconteceu algo assim antes. Ele olhava pelos altos muros e quando ele viu as abominações feitas na cidade. E lá se foi, vieram 4 homens com armas destruidoras, e eles foram adiante para destruir tudo pela cidade de Jerusalém. E antes deles irem à matança, eles seguraram, lhes pararam, pois havia um outro vestido de branco com o tinteiro. Quantos já leram isso? Ao seu lado, em Ezequiel 4. Então tinha o tinteiro ao seu lado, vestido de branco. Ele disse, não vá naquela cidade, não mate nada, até que primeiro você tenha selado os servos de Deus em suas testas. E ele foi adiante, ele selou, até mesmo disse para as criancinhas e tudo, selando eles. E então aqueles que tinham as armas destruidoras, 4 deles, na verdade é 6, né? 6 deles, vindo, entraram e absolutamente demoliram tudo. Não tiveram piedade, mataram homens, mulheres, crianças e tudo que não tinha este selo deste primeiro homem com o tinteiro que selava. Está claro aqui. Ele está citando Ezequiel 9. E ele conecta com Apocalipse 7. Ora, Apocalipse 7 retrata para nós os judeus recebendo o selo de Deus.
recebendo o selo de Deus. Apocalipse 15, 16, 17, 18, retrata estes mesmos mensageiros que trazem o selo para os judeus, trazendo a destruição para os demais que não receberam. Irmão, meu Deus do céu, será que é tão difícil enxergar esse quadro? No capítulo 7, fala do grupo que recebe o selo de Deus. Quem eles são? 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Sacar, 12.000 da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo de Benjamim, 12.000 da tribo de Simeão. É quem vai receber este selo. E lá no capítulo 15, 16, 17, 18, fala quem não vai receber e vai sofrer as consequências das armas que estes anjos trazem. 7 pragas. Não, é muito simples. É muito simples. Uma criança pode entender isso aqui. Mas você tem que parar para ouvir. Você tem que dar ouvido ao que o Espírito está dizendo. E o Espírito, ele toma quem ele quer. O Espírito, ele não concorda com a decisão dos homens, que deveria falar através do bispo, fulano de tal. Não. Ele fala, não quero. Quero falar através deste vaso aqui. Aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. As igrejas. Dali a segunda citação. Ele dizendo para nós que tem 7 anjos em Apocalipse 7. Vamos ler mais uma? Vamos tomar Apocalipse no capítulo 7 e descobriremos aqui agora onde diz, é uma coisa maravilhosa. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra. Agora, isto faz paralelo com Ezequiel 9, onde ele viu a destruição dos judeus e aqui ele vê a destruição dos gentios, porque, claro, essa escritura também serviu para a primeira vinda, mas não é ainda a perfeita manifestação, cumprimento dela. A perfeita manifestação, cumprimento de Apocalipse 7, é porque lá não foram selados 12.000 de cada tribo. Não é verdade? Lá não foi selado 12.000 de cada tribo. Não. Ali foi apenas uma prévia do que aconteceria na segunda vinda de Cristo para os judeus, que já é a terceira para os gentios. E quer saber? Eles fazem parte desta festança, fazem parte desta assinalação, fazem parte desta festa. Fazem sim, meus amados. Porque vai ser depois dos 3 anos e meio. Você diz assim, depois dos 3 anos e meio? O profeta que disse, já vou ler para vocês. Apocalipse 7 é depois dos 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, quem que aparece na terra? A noiva. O que é a noiva? 7 mensageiros e 7 grupos. Para fazer o quê? Para ver borboletas, passarinhos, árvores. Não. Tem que concluir uma obra lá depois. Uma obra dupla. Como temos falado disso, né? Mas muitos não ouviram. Muitos não ouviram. Olha, uma pequena porcentagem parou para ouvir estas coisas. Não vou entrar aqui na questão o porquê. Mas estou falando a verdade, são fatos. Aqui é a terceira citação, ele dizendo para nós que tem 7 anjos em Apocalipse 7. E agora, daqui a pouco, eu vou ler para vocês ele dizendo para nós que isso vai acontecer depois da tribulação, depois dos 3 anos e meio. Ele diz aqui, isto faz paralelo com Ezequiel 9, onde ele viu a destruição dos judeus, e aqui ele vê a destruição dos gentios, Apocalipse 7. Eu vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Vento significa guerra e contenda para que o vento não soprasse sobre a terra, nem o mar ou em árvore alguma. Isto é guerra, segurando. Prova para nós que depois que terminar a tribulação, ainda aparece um anjo na terra, fala, ainda não tem guerra. Vocês não tiveram até agora, na tribulação, e vai demorar. Espera aí que nós temos que terminar uma obra. Depois vocês se matam. Depois pode se explodir todos, mas primeiro nós temos que fazer uma obra aqui.